Livros para você entender o significado da Páscoa, a beleza de Cristo e o caráter do cristão, Restituição. Na compra de um desses livros, você ganha o Vivendo Dias de Plenitude. Como andam seus relacionamentos? Deus pode dar um novo rumo à sua história. Livre-se das mágoas, alargue suas fronteiras emocionais e receba unção para ter relacionamentos de sucesso. Campanha Vitória nos Relacionamentos. Abril, em todas as igrejas, Sara. Olá, queridos, tudo bem? Que bom nessa terça-feira falar ao seu coração, trazendo uma palavra às nossas igrejas que estão conectadas conosco, Itubi, Casa Branca, Vargem, né? Aqui em São João, também Águas da Prata, Espírito Santo do Piau. Um grande abraço a todos vocês. Que Deus possa usar a minha vida para falar ao seu coração. Aonde você está, coloque a mão no seu coração e diga comigo: Senhor Jesus, obrigado por essa terça-feira tão maravilhosa. Obrigado porque até aqui o Senhor esteja conosco. E eu creio que o Senhor usará a vida do nosso amado e querido pastor para falar ao meu coração. Amém? Queridos, olha só, queria narrar algumas ações para você, mas entre delas, eu queria primeiro que você entendesse que tudo que você quer ter um dia, primeiramente vai passar pelas suas emoções. É ela que define tudo. É ela que vai definir as nossas escolhas também. O homem, ele é formado dessa maneira. Ele começa a sonhar, ele começa a pesquisar, ele começa a ler na palavra de Deus. E uma das coisas que eu já tinha dito na terça-feira passada, que é a questão do empoderamento, é a função de nós podermos tomar algumas decisões dentro de nós, segundo as Escrituras, aonde iremos suportar as pressões do dia a dia, iremos ficar em pé, firme na presença do Senhor. Eu sei que as pressões não são fáceis. As minhas maiores pressões, elas são no âmbito espiritual, principalmente igreja, né? A gente tem que sempre estar vencendo, vencendo, vencendo. E quando tem perdas, a gente se sente ainda dobrada. Mas Deus nos deu esse empoderamento para podermos suportar, para ser firmes nas nossas convicções, nos nossos princípios. Eu falava esses dias, o que me admira na palavra de Deus, o princípio. Princípio é diferente de mandamento. Princípio é uma sugestão de Deus para mim e para você, para ver onde nós estamos firmados. Deus não deu princípio como mandamento. Ninguém é obrigado a obedecer os princípios. Mas obedece quem entende que o princípio faz parte do caráter de Deus e como Deus pensa sobre a humanidade. Então, quando nós entendemos um pouquinho de empoderamento, que é resistir, permanecer, ficar firme, nós começamos a entender o seguinte, que devemos continuar trilhando esses caminhos, abrir mão de ser uma pessoa frágil, que troca tudo, que abre mão, uma pessoa que negocia as coisas da vida. Quando você começa a ler a palavra de Deus, você percebe o seguinte, que olha, eu vou permanecer firme, porque Deus construiu em mim um caráter firme. Por isso, cada vez mais nós necessitamos da unção do Senhor, porque a unção do Senhor entra, ela quebra o jugo, ela quebra as correntes nas nossas vidas e nos faz livre. Então eu tenho certeza que Deus já está trabalhando no seu coração para você se tornar uma pessoa forte. Eu lembro quando, um período da nossa vida, antes do nosso casamento, nós compramos uma van e nós fazemos os transportes dos alunos de Vargem a São João. E Deus estava trabalhando no meu caráter, no meu ser, nas minhas emoções. E nós fazíamos o trajeto escolar para os alunos da faculdade de Vargem a São João. E eu lembro a pessoa mais frágil da van, a mais fraca de todas, quando ela batia a porta da van, parecia que os braços dela eram braços de Golias. Tchau! Batia aquela porta. Aquilo doía dentro de mim. E eu falava, meu Deus, eu vou ter que tomar uma decisão e eu vou falar com ela e ela pode querer desistir, mas eu não estou aguentando. E batia com uma força. Engraçado que o namorado dela era o cara mais forte da van e ele batia, parece que encostava a porta e já fechava.
E eu olhava e falava assim, isso é proposital, isso é ação do inimigo tentando me destruir, me roubar, tentando tirar de mim, né, as minhas convicções, tentando tirar de mim o meu domínio próprio. E aquela porta batia e ia batendo mês a mês, e eu não estava entendendo que Deus estava trabalhando comigo, no meu caráter, no meu ser, na minha pessoa. E aí eu comecei a buscar em Deus, o que está acontecendo? E Deus falou ao meu coração, estou trabalhando com você. E quando eu percebi, aquela porta começou a bater suavemente. E aí eu comecei a entender, eu estou passando pela prova, né? Como dizia o nosso irmão Lázaro que faleceu, né? Estou passando pela prova, dando glória a Deus. E aí eu comecei a vencer a mim mesmo. E no final já não havia mais batida de porta, porque Deus trabalhava no meu ser, na minha pessoa. Muitas ações que você está passando hoje, Deus está forjando você, Deus está trabalhando no teu ser, Deus está te dando empoderamento para você vencer as circunstâncias. Não desista, em tudo há um propósito nessa vida. A Bíblia relata aqui no livro de Gênesis capítulo 27, quando ela fala de uma família que foi gerada por Deus, um patriarca. Você percebe a história, né, da vida de Isaac, né? Ele era um homem que estava tomando uma decisão. A quem eu der a minha unção, vai abençoar a nação de Deus. A quem eu derramar do óleo do Senhor sobre a sua cabeça, vai produzir nações abençoadíssimas. Isaac, Rebeca, Jaú e Jacó. Jacó, um homem enganador. Isaac, um pai que amava muito o filho. Rebeca, a mulher que amava tremendamente o outro filho. Era uma família ali que nós sabíamos que sabia o que estavam fazendo. A Bíblia relata que o primogênito, que tinha direito a totalmente tudo no meio da família, era uma pessoa que iria ficar na frente ali. E a Bíblia diz que era algo tão poderoso que a mãe tomou uma decisão de dizer, olha, eu me coloco à disposição, que se qualquer coisa que vier a acontecer, que caia sobre mim essa maldição. Eles estavam lutando por aquilo que você percebe na Bíblia, por aquilo que era a chave do futuro, a bênção ali. Dois irmãos, um extremamente inteligente, mais sagaz, o outro, aquele que abriu mão de sua primogenitura, a sua bênção. A bênção naquele momento era o mecanismo que Deus tinha para usar sobre a terra a maneira de transmitir o que ele pensava para o homem. Ou seja, eram os pensamentos e sentimentos de Deus colocados sobre um ser humano, sobre um homem, sobre tudo aquilo que Deus pensava em como fazer para a nação, em como fazer para todos nós. E a Bíblia fala que Esaú era um homem totalmente imaturo. Ele pertencia a uma família que era boa, sim, era rica, era uma família onde tinha o primogênito, era uma família onde tinha a primazia, ou seja, tinha direito a tudo primeiro. E Deus começa a trabalhar no coração deles, para que eles entendessem o propósito. Mas a Bíblia relata que, de repente, a família começou num estado de degradação. Começaram a esquecer das suas habilidades, de como pai, mãe, filho. E aí você começa a entender que não foi gerada sobre os filhos uma estrutura emocional. Não foi gerada. Porque você começa a entender que os filhos, não basta apenas você que é pai dar carinho e educação, você precisa criar uma estrutura emocional no seu filho para suportar as pressões, para passar pelas pressões da vida. Faltou isso a Isaac e a Rebeca. Alguns filhos exigem muito mais cuidados do que o outro. Alguns filhos exigem mais atenção do que o outro. E isso cabe ao pai, cabe à mãe, a como cuidar, gerar nos seus filhos esses sentimentos. Rebeca, ela era estéril, a Bíblia relata. E havia uma expectativa
de quase 15 anos, para quando fossem surgir os seus filhos. Havia uma expectativa ali naquele momento, aonde eles diziam assim, por que essa mulher não gera? Quem vai vir? Como vai ser? Né? Como que nós vamos lidar com tudo isso? E a Bíblia relata que surgem 2 filhos, o maior e o menor. Aquele que tinha direito a tudo e aquele que não seria nada. E quando você começa a ler na Bíblia, você vê, peraí, a mãe quer favorecer ao segundo, ao menor. A Bíblia fala que Rebeca, naquele momento, protegiu seu filho de tal maneira que era algo que ela entendia, meu filho é capaz. Eu estou vendo que Jacó pode dar algo muito além de Esaú. Eu estou vendo que Jacó consegue fazer essa sucessão espiritual. Eu estou vendo que o meu filho, ele é uma pessoa muito mais capaz do que o outro, mesmo os 2 sendo gerados por mim, mas eu sei quem é possível, eu sei quem é capaz, eu sei quem vai fazer, quem vai realizar. E a Bíblia diz que ela fica ali naquele lugar imaginando assim, peraí, esse filho meu precisa ser privilegiado. Eu não creio que um pai ama mais um filho do que o outro, mas eu aprendi que um pai sabe se relacionar com um filho melhor do que o outro. E a Bíblia fala sobre Jacó. Jacó soube ensinar José através dos seus sonhos. Então, querido, deixa eu te dizer uma coisa. A mãe disse, olha, que essa maldição recaia sobre mim. E todas as vezes que a Bíblia fala sobre maldição, a Bíblia diz o seguinte, que maldição é a responsabilidade dada por Deus a uma pessoa que vive debaixo dos seus pecados e também sobre a sua descendência. E essas maldições são frutos de iniquidade. A mãe olhou e falou assim, não tem problema, eu fico debaixo dessa ação, desse movimento. Ela olhou ali e falou assim, peraí, meu filho não pode viver desse jeito. Ele foi feito para ser o primeiro. Esaú era um homem frágil nas suas emoções. Jacó era um homem forte nas suas decisões. Esaú pensava assim, olha, não pode, eu não posso, pai, cadê a minha bênção? O Senhor não tem mais nada para mim. E o pai falou, filho, mas eu dei o seu irmão, eu fui enganado. E a Bíblia diz que ele chora copiosamente, entendendo, peraí, Deus não deixou nada para mim. Mas a Bíblia diz que um dia ele chega cansado em casa e com fome, e ele olha para o guisado do seu irmão e fala, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa, não tem um pouco dessa comida para mim? E o irmão olha e fala assim, deixa eu te dizer uma coisa, eu troco pela sua primogenitura. E a Bíblia diz que depois de muitos anos, Esaú para e faz uma simulação de que uma escolha, depois de muitos anos, interferiu no destino dele. Não são as coisas momentâneas. O que nós vivemos hoje vai interferir num futuro. Ele pensava, eu fui enganado, meu irmão me enganou. Mas verdadeiramente ele não foi enganado, foi uma decisão que ele tomou. E de repente você olha e fala assim, pastor, mas como que Deus permitiu que o pai abençoasse o outro? Pastor, como que Deus permitiu que na família de um patriarca, um irmão enganasse o outro? Deixa eu te falar uma coisa, o destino dos homens estão acima dos dramas da humanidade. Quando Deus toma uma decisão, ele já entendeu, esse é o destino para aquela humanidade. O destino da humanidade é determinado bem antes do que ela imagina ser. Quando Deus olhou e viu a decisão de Esaú, ele olhou e falou assim, escuta, lá na frente vai te trazer prejuízo, vai te trazer perda. Quando nós tomamos decisões erradas no dia a dia, deixa eu te falar uma coisa, não adianta a gente torcer pela sorte. Certa vez uma pessoa me disse, pessoas erradas não têm sorte, só têm colheitas. E a vida vai ser sempre assim, seja para mim, seja para você, para quem está nos ouvindo essa noite. Escuta, Esaú demonstrou que ele não tinha paz. Ele não tinha paciência, ele não tinha autodomínio. Ele não tinha um controle das suas emoções. E é muito ruim quando uma pessoa não tem controle das suas emoções. Ela se torna uma pessoa frágil, impaciente. E essa impaciência vai nos custar caro. Às vezes começa a namorar. Não, eu estou namorando, eu amo ele, com 1 ano, não, nós já vamos casar, nós já vamos viver uma vida, foi para isso que Deus nos chamou, e Deus trabalhando com seus líderes, não é o momento, agora não é a hora. Lembro, passei tantas situações como pastor,
de uma jovem que não chegou o homem de Deus para mim na igreja, ele é de Deus, ele é de Deus, ele é de Deus. Nós falamos, calma, ele não é esse homem de Deus. O pastor dele já tinha me dito que ele não era esse homem de Deus, mas ela não quis acreditar, ela preferiu confiar nas suas decisões, no seu coração, ela não tinha empoderamento para isso, para suportar. E passado algum tempo vem a notícia, se separaram. E aí eu olhei, né, tive a oportunidade de olhar nos olhos dela e falar assim, mas você não tinha certeza? Pastor, mas eu me enganei. Ela não se enganou com ele. Ela enganou-se com o coração dela, com as decisões dela. Ela não percebeu a fragilidade que ela tinha no seu interior, de tomar decisões que verdadeiramente não eram necessárias ser tomadas naquele momento, naquela hora. Então tudo na nossa vida é fruto de decisões que foram tomadas num princípio. E esse princípio pode estar relatado há 20 anos, há 10 anos. Quando eu tomei a decisão de aceitar a Cristo, hoje os frutos são esses. São frutos bons. Negar por quê? Abandonar por quê? Como é que eu vou abrir mão de um Deus que só me fez bem durante 23? Esse ano eu vou para 24 anos de convertido. Por que eu vou fazer isso? Escuta, essa decisão vai influenciar o meu destino, o seu destino. Portanto, coloque a mão no seu coração e diga, Senhor, que eu possa tomar decisões que vêm da tua boca, que está escrito na tua palavra. Amém, querido? Escuta, deixa eu te falar, 15 anos atrás, a vida emocional de Esaú interferiu, foi colocado à prova ele. E ele não percebeu o quanto ele era frágil. Trocou tudo na vida por aquilo que tem valor nutricional, mas como venda muito pequeno. Pega um prato de lentilha. Sabe, ele olhou e disse assim, não, eu necessito matar a minha fome hoje. Por isso que eu entendo quando Jesus diz assim, olha, a nossa comida, ela não consiste somente numa alimentação natural, mas num alimento espiritual. Por isso que Jesus olhou e falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, queridão. Deixa eu te dizer uma coisa para você que me ouve essa noite. Cuide bem das suas emoções, para que você não sofra, para que você não viva se punindo. Lembre-se, a dor é inevitável, o sofrimento é uma opção. Eu e você vamos sentir dor. Se você quiser continuar sofrendo, aí já é uma opção sua. Eu tomei essa decisão de não querer sofrer mais. Eu tomei uma decisão de poder viver debaixo de Deus, entendendo assim, é de fé, é por fé, é com fé. Então que haja muita fé dentro de mim. Perguntei a um querido esses dias, falei para ele assim, você quer ser um homem de fé? Ou você também quer ser um homem cheio de sabedoria? Né? E ele falou assim, eu prefiro ser sábio, eu prefiro ter fé. Sabedoria nos protege nos percursos da vida. Fé é aquilo que faz nós enxergarmos além daquilo que a nossa visão está habilitada a ver. É de fé, é com fé, que haja fé, que você seja um homem, uma mulher cheia de fé, que você possa andar todos os dias passando, mesmo que seja pelo aquele vale da morte, mas que você possa resistir, porque Deus está contigo. Você foi lá porque Deus pôs fé no seu coração, e eu creio que Deus vai te guardar. Você diz amém? Escuta, esse homem cedia fácil. A gente faz jejum, né? E muitas vezes eu estou ali no jejum e o diabo chega e bate. Pode pegar, come, não tem problema não. Você acha que Deus vai te julgar porque você errou? E aí eu olho e falo assim, eu não posso ceder, porque quando eu venço, a igreja vence. Porque quando eu estou firme na vitória, Deus está dizendo, se o meu pastor lá na terra está dando um duro, o povo também vai dar o duro. E aí eu vejo o coração de alguns irmãos dizendo, Senhor, obrigado porque o Senhor tem me dado força. E eu olho e falo assim, juntando todas as nossas forças, a igreja começa a ter força e nós vamos vencer. Não ceda fácil, não abra mão daquilo que foi conquistado na cruz. Olhe para os céus e diga, Senhor, obrigado porque o Senhor me fez vencer, porque a Bíblia diz que Esaú, ele tinha a primogenitura, mas ele não tinha uma grandeza emocional, ele abria mão com muita facilidade. Ele não tinha isso. Ele olhava e falava assim, eu posso fazer o que eu quiser. Não, querido, você não pode jogar tudo para cima, pelo contrário,
As circunstâncias vão te forçar a isso, mas você vai dizer, eu não vou jogar nada para cima, eu vou guardar porque aquilo que Deus me deu vai gerar bênçãos e bênçãos e bênçãos sem medidas, e aquilo que Deus te prometeu, Ele vai fazer acontecer. Escuta, Esaú não iria morrer de fome se ele não comesse naquele momento, mas a Bíblia relata uma coisa que ele não aprendeu a esperar na vida, e quando nós olhamos aqui, está escrito na palavra de Romanos 8, versículo 26, diz assim, da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Uau! Escuta, pastor, mas eu não sei orar. Oração é um diálogo. É você falar com Deus aquilo que você tanto anseia na sua vida. Nenhum golpe pode tirar você da sua trajetória. Deus te fez para você vencer, para você ser mais do que vencedor. Deus olhou para você e disse, você vai vencer. Eu lembro, um grande amigo, uma Ivagem, né, o Rafa, me chamou para treinar Muay Thai. Vamos lá, Rubão, vai te ajudar muito. E eu fui. Olha, os primeiros dias parecia que naquele momento eu estava encontrando a morte. E era pancada daqui, pancada dali, pancada dali. E só ouvia pancada. Quando não era a perna, era o joelho. Quando não era o joelho, era o cotovelo. Quando não era o cotovelo, eram as mãos. Quando senão tinha que treinar o pescoço para ser mais forte. E eu comecei a gostar e comecei a me apaixonar por aquilo. E treinei por mais de 2 anos. Toda segunda, quarta, sexta lá, e aquilo foi me fazendo bem para a minha vida. E aí eu fui, e aí ele falou, vamos, você precisa treinar, vamos fazer algumas lutas aqui com o pessoal da academia, e colocávamos proteção, né, bocal, tudo, colocava caneleira, e aí íamos, e aí você batia, quando terminava aquele round, você falava assim, fiquei 15 minutos lutando, aí o Rafa falou, não, foi só 1 minuto, mas para lutar 1 minuto, a gente treinava 2 meses. Porque requer muita força. E o Rafão falou, você precisa de força. E aí eu fui batendo mais forte, eu fui treinando, eu fui tentando vencer a mim mesmo, as minhas circunstâncias, as minhas limitações. E quando eu comecei a entender que eu estava vencendo, aí ele me mostrou que eu era uma pessoa que estava caminhando para o caminho contrário. A questão não era somente o vigor físico. A questão também era como, né, saber bater. Então, eu batia, o meu adversário não sentia nada. Quando o meu adversário dava um golpe em mim, ali eu sentia. Mas por que eu entendi? Porque os golpes, quando são certeiros, ele fere mais o adversário. Eu batia por bater, o meu não. Ele batia para tirar a minha força, para minar, para me sentir dores em algumas partes do organismo. Eu batia num todo. Lembro do apóstolo Paulo, golpeando contra o ar, ele dizia. Ou seja, você luta contra um adversário, onde você bate, você olha e fala assim, poxa, então eu venci. Quando você percebe que você está no chão, derrotado. Ele venceu, por quê? Porque os golpes dele foram certeiros. Nós não, nós golpeamos de qualquer jeito. Nós nem sabemos se estamos acertando os inimigos. Mas o importante é que foi dito para nós que para vencer a gente precisava bater. Mas nós não sabemos em quem nós estamos batendo. E se você pode até mesmo fazer uma coisa inacreditável, acertar você mesmo golpeando a vida. Eu lembro disso. E aquilo me traz grandes ensinamentos daquilo que eu não consegui fazer, golpear de uma maneira certa. Assim é uma pessoa frágil nas suas emoções, assim é uma pessoa empoderada. Assim são frágeis aqueles que decidem desistir, parar. Não vou conseguir lutar. Sentem suas emoções frágeis, debilitadas, derrotados. Assim são os vencedores que diz, depois da pressão vem o descanso. Terminava, eu já exausto ali, sempre tinha 2, 3 que encaravam já seus abdominais, faziam um pouco a mais, e eu já cansado, exausto, já uns 40 e tantos anos da vida, e aqueles meninos novinhos ali de 18, 20 anos, fazendo 300, 500 abdominais. E eu olhava e falava, por que eu não faço isso? Mas eu não treinei minhas emoções lá atrás para isso.
Eu achava que a vida ia ser como eu pensava e não como Deus tinha determinado. E aí quando eu iria lutar com aquelas pessoas, ou até mesmo ser um sparring deles, eles batiam com força. Eles olhavam e falavam assim, o pastorzão, ele é grande, ele aguenta. E aí eles batiam. Perdia para eles na luta, mas me tornava mais forte no meu interior. A vida me bateu muito. A vida me acertou, ela me golpeou muito. Porque eu tinha a mente muito frágil. O que as pessoas falavam se tornava lei, uma regra. Se tornava vida dentro de mim. Mas na minha conversão eu aprendi uma coisa. Que Deus iria mudar o meu interior. E eu fui cedendo espaço. Ele diz, eis que estou à porta e bato, se você abrir eu entrarei. E um dia ele entrou para nunca mais sair. Eu descobri uma coisa na palavra de Deus, que bênção é você ser encontrado pela palavra de Deus. Nunca esqueça isso. Bênção é você ser encontrado pela palavra de Deus. E Deus me encontrou. E quando Deus me encontrou, eu entendi, o meu coração é o responsável pelas minhas escolhas. E o meu coração depende muito das minhas decisões, dos meus pensamentos e dos meus sentimentos. Deixa eu te dizer uma coisa. Hoje Deus está dizendo para mim, para você, você é forte. Quando eu te escolhi no ventre da sua mãe, eu já conhecia as suas limitações. Mas hoje Deus olha para nós e diz, você venceu, você superou, você alcançou aquilo que eu pensava sobre você. Ele já nos escolheu. Quando ele nos escolheu, ele entendia, aqui está a fraqueza do Rubens, aqui está a fraqueza do João, aqui está a fraqueza do Rodrigo, aqui está a fraqueza do Rafael, do Anderson que está nos ouvindo, do Júnior, aqui está a fraqueza do Mauro. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Satanás não teve tempo. Ele não esperou Deus falar sobre as nossas fortalezas. Ele não ouviu Deus falar sobre aquilo que nos faz vencedor. Ele não nos ouviu falar do nosso coração quebrantado. A vida inteira ele fez com que nós ouvíssemos somente Ele, mas Deus mudou toda a nossa sorte de bênção. E Deus começou a entender que, peraí, aonde há limitações, há espaço também para se fortalecermos, para se tornarmos um homem e uma mulher segundo o coração de Deus. Para você que está me ouvindo essa noite, não abra mão da palavra de Deus por um prato de lentilha. Não abra mão da palavra de Deus por uma série, por um filme. Não faça isso. Mergulhe nessa palavra. Deleite. Deus tem o melhor. Ele vai conceder os desejos do seu coração. Nós só somos fortes quando nós alinhamos o nosso pensamento ao propósito. Isso nos faz forte. Isso te faz um homem segundo o coração de Deus. Quando Deus nos formou, Ele escreveu dentro de mim, dentro de você, e determinou que nós seríamos fortes, segundo a maneira que nós andaríamos na presença dEle. E eu quero te dizer uma coisa. Aos olhos dos homens, nós somos frágeis. Aos olhos do mundo, nós somos apenas um filho de Deus. Mas perante a palavra de Deus, nós somos grandes. Nós somos amados. E Deus nos escolheu para vencermos. Quando você vence, você reina, você triunfa, você tem autoridade. Quero terminar por aqui dizendo uma coisa para você. Não permita suas emoções se tornarem você num todo frágil. Ao contrário, comece a buscar a Deus, mergulhar na sua palavra. E o Deus de paz te dará um novo entendimento. Você entrará num novo tempo. Deus está abrindo uma porta para você essa noite, dizendo, entra, ser forte e corajoso. E aí quando você é forte, você tem habilidade e terá coragem para tudo. Porque o teu Deus sempre irá com você. Ele sempre estará com você. Que essa palavra possa entrar dentro da sua vida aí, do seu coração. Permita-se. Curve sua cabeça, baixe os seus olhos. O Todo-Poderoso de Israel está aí na sua casa hoje. Está aí no seu smartphone, na sua televisão. E Deus está dizendo, levanta-te, levanta-te. Jesus disse a um homem, levanta e anda. E essa é a palavra de Deus para mim, para você. Levante e ande. Somente essas palavras tiram um homem e uma mulher que está prostrado. Há uma situação que o fez se tornar frágeis. Há locais que você está
pessoas que você está rodeado. Deus está dizendo, chegou a hora de você fazer uma mudança na sua vida. Chegou a hora de você me permitir participar das suas emoções. Chegou a hora que mesmo que tenha aflições, essas aflições são as escolas da vida. É onde eu estou ensinando. A família de Jacó e de Esaú foi um laboratório. Aquele homem que abriu mão das bênçãos, a Bíblia relata que não tinha vitórias, a família destruída, uma família que não tinha bênção de Deus. E em compensação, a de Jacó, família abençoada, onde ele colocava a mão, prosperava. Filhos, patriarcas, as nações representadas pelos seus filhos. Um homem que abriu mão daquilo que Deus tinha determinado para ele, por uma coisa tão vulgar, uma coisa tão boba, uma coisa tão simples de se resolver, permitiu com que o seu irmão, que mesmo sendo usurpador, Deus começasse a trabalhar na vida de Jacó. E Deus foi trabalhando fortemente. E Jacó se tornou um patriarca. Imagina quem era Jacó? O Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ou seja, a Bíblia relata que quando as pessoas quisessem entender quem era Deus, bastava ele olhar para esses homens. Abraão, Isaac e Jacó. Imagina você olhar para Jacó, quem seria Jacó hoje? Uau, aquele é o cara, hein? Deus está com ele. Tudo que nós precisamos é só a gente olhar para ele e entender quem ele é, que nós vamos entender quem Deus é. Porque ele recebeu a unção da primogenitura. Coloca a mão no seu coração. Senhor, diga comigo, Senhor, eu quero tomar uma decisão essa noite, de servir ao Senhor e de andar com o Senhor. Que a minha vida seja decidida debaixo da tua palavra. Coloca a mão sobre a sua cabeça e ele vai derramar desse óleo da unção sobre a cabeça. Senhor, da mesmo óleo, da mesma unção que um dia desceu sobre a barba de Arão, eu declaro em nome do Senhor Jesus uma unção nova, um renovo, um refrigério na alma desse meu irmão que está aí no lado. E eu profetizo, ele será grandemente abençoado pelo Senhor. Muito bom falar o seu coração nessa noite. Espero que Deus possa produzir coisas inimaginárias na sua vida e que cada dia mais possamos estar juntos. Vai passar tudo isso e vai haver um momento que você não vai somente receber esse óleo sobre a sua cabeça, mas você vai se prostrar no altar que reconecta você com Deus, no altar que te faz forte, no altar das tuas renúncias. Que Deus abençoe sua vida. Continue orando, continue buscando ao Senhor e nós voltaremos outro dia. Em nome do Senhor Jesus, um grande abraço e o grande mover de Deus na sua vida. Deus abençoe, fica com o Senhor, abraços e boa noite. O Império Humano não o segurou. Os religiosos não o seguraram. A morte não o segurou. Nada o segurou. Quando eu olho esse sepulcro, o que eu lembro? Eu lembro de tudo que Deus fez em Cristo por você e por mim. Quer dizer que Ele está perto de você para te dar o poder da vitória, da vida, poder da cura, poder da libertação, poder da restauração do seu casamento, poder financeiro na sua empresa. O que você precisa? Jesus venceu. Você também vencerá. Festas Proféticas, dia 2 de abril. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Somos livres por meio da sua morte e ressurreição. Culto da Santa Ceia em todas as salas.